No intensivo periodiário eu falo demais sobre evidenciador de placa, porque eu falo que o evidenciador de placa é um aliado para nos ajudar a melhorar o nível de saúde bucal do paciente e conseguir melhores resultados. E aí foi me mandada a seguinte pergunta: um paciente que tenha problemas com escovação, eu posso dar para ele o evidenciador de placa para ele usar em casa, já na janela, que ele não venha ao meu consultório? Pois é, pode e deve, porque é a melhor coisa que a gente pode fazer para o paciente para que ele realmente melhore. Eu tenho aqui algumas marcas que eu adoro. Esse é o Ange da Angelus. E esse daqui é um evidenciador de duas cores. Esse é para uso de consultório, mas você pode dar um de presente para o paciente para que ele acabe usando. Não tem como o paciente passar na dental e comprar. A gente precisa adquirir para o paciente ou revender ou dar de presente. Isso não é um produto caro. E a grande vantagem é que ele cora em duas cores. Ele cora em roxo a placa mais antiga e em cor de rosa claro uma placa mais nova. E ele ainda tem uma trava para prevenir o derramamento. Ele tem uma pontinha bem fininha para gotejamento, que eu adoro. Ele é muito bom para uso em consultório, principalmente quando a gente tem menos tempo clínico e a gente não vai conseguir fazer aquele polimento coronário quando a gente usa o evidenciador à base de fucsina. A base de fucsina é o meu preferido. Como ele cora tudo e cora bem, ele é muito bom, mas ele é melhor para ser de uso exclusivo em consultório. Para uso doméstico, eu também gosto muito do Eviforme. O Eviforme vem numa caixa e nessa caixa tem um monte de flaconetes e a gente pode comprar uma caixa e dar de presente alguns para o paciente. O paciente vai abrir isso daqui e vai fazer o bochecho. Para a criança, ele pode usar metade disso daqui e vai escolher um dia que a família tenha tempo para fazer higiene bucal. Isso não precisa ser diário, porque a placa bacteriana ela demora alguns dias para amadurecer. Para a doença periodontal, ela demora 21 dias para finalmente chegar a ser placa madura. O que não significa que a gente vai escovar a cada 21 dias, mas para ela ficar madura, para ela ficar espessa, mais ou menos para uma rotina familiar, saudável, a gente pode dizer para o paciente: olha, escolhe um sábado, porque sábado é o dia da faxina do dente. Então todo mundo vai pegar, vai fazer um bochechinho com isso daqui e vai deixar limpo aonde estiver vermelho. Isso é muito bom para as crianças, às vezes em dentição mista, eles têm muita dificuldade em triturar as pastilhas. Pastilha também é uma boa opção para empacotar e dar de presente para o paciente. O bochecho é muito bom para crianças pequenas ou até para passar com um pincel. E para os adolescentes, porque os adolescentes não gostam muito de ser repreendidos. Se a gente dá uma bronca para falar assim: nossa, a escovação não tá boa, eles costumam não achar bom. Mas para o pai do adolescente, que eles às vezes comem muita bobagem, a gente pode dar um evidenciador de placa e dizer que a regra da casa é que uma vez por semana você vai ter que escovar até deixar branquinho e limpinho, e com isso, desde que não tenha um consumo excessivo de açúcar e refrigerante, ele vai estar com risco a cárie e a gengivite muito reduzido. Então, assim, a gente vai conseguir dar algumas orientações, algumas sugestões para que ele tenha continuidade da saúde bucal em casa. E mais, quando a gente ensina o paciente, a gente ensina a valorizar a saúde bucal. E quem valoriza a saúde bucal, porque eu entendi que é importante deixar limpo, é importante que se escove bem, eu entendi que não basta só escovar, mas a gente precisa escovar no lugar certo, e o dentista me deu uma tinta que pinta onde eu preciso escovar bem. Porque muitas vezes o paciente que tem doença periodontal escova, mas ele escova face livre e não escova face lingual, por exemplo, não escova palatina, e não adianta, para o paciente periodontal ele precisa higienizar bem, sobretudo as regiões interproximais. Então, quando ele tem um evidenciador de placa, ele vai conseguir ter um parâmetro doméstico do que a gente está orientando para que ele consiga entender e aplicar isso que a gente está explicando para ele. Vai pegar um dia, mais ou menos uma vez por semana, de forma que seja didático para ele mesmo, para que ele consiga aplicar esses métodos de controle de placa e ele, enfim, melhorar então o seu nível de higiene bucal.